Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da quinta rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, o meu campeonato favorito, hein? Mais equilibrado. Olha, nesta quinta rodada não tivemos mudança no G8. Olha que coisa curiosa, né? Os 8 times que estavam na quarta rodada estão. O 15 continua líder isolado, 13 pontos. Atrás, bem pertinho, com 12, o Oeste. Continua a mesma coisa da quarta rodada. Aí você tem a Ferroviária subiu, um caiu um pouco, um sobe uma posição, outro, outra sobe outra, mas a verdade é 15, Oeste, Ferroviária, Capivariano, Primavera, São José, Ituano e Taubaté são os mesmos 8 que estavam na quarta rodada que prosseguem no G8. Lembrando que depois de 15 rodadas, os 8 primeiros colocados garantem classificação para a segunda fase e os 2 últimos são rebaixados. A mudança nessa quinta rodada é na zona do rebaixamento. Temos um equilíbrio. O São Bento e o Rio Claro têm 5 pontos. O Rio Claro empatou as 5 partidas. Olha que curiosidade. 5 jogos, 5 empates, né? Então o São Bento, nono, Rio Claro, décimo, os dois com 5 pontos. Aí você tem Juventus, Grêmio Prudente, Santo André, Portuguesa Santista com 4. E na zona do rebaixamento também com 4. O Votuporanguense, que na outra rodada era lanterna, ganhou agora, mas segue na zona do rebaixamento. E o Linense, que com 4, olha o Linense, virou SAF, organizadinho, arrumadinho, contratou bem, não consegue vencer mais e foi parar na última posição. Olha que curioso. Briga pela artilharia, o Neto Berola do Ituano não fez, mas o Rafael Costa do Juventus fez, o Henry do Oeste fez, e agora os 3 estão com 4 gols brigando pela artilharia, 5 rodadas, 4 gols é uma média boa. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, hein? A cada novo vídeo você vai sendo avisado. Já fiz vídeo da Série A1, já fiz vídeo da Série A3, estou fazendo vídeo da Série A2 e daqui a pouco eu faço um vídeo da Série A4. Rodada meio de semana, final de semana, meio de semana, é VaptVupt, VaptVupt. Bom, certo? Faça sua inscrição no canal, dê o seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, ative o sininho, enfim. Vamos trocar ideia que a gente faz nas minhas redes sociais, Luiz Ademar JR. Bom, a rodada do líder 15 Piracicaba terminou agora há pouco. Quinta-feira, 30 de janeiro. Mas, Ademar, todos os jogos foram quarta. Era para ter acontecido quarta-feira, lá em Santos. Portuguesa Santista e 15 Piracicaba. O árbitro pediu para entrar em campo, entrou em campo, aquele dilúvio, 3 minutos do primeiro tempo, acabou o jogo. O árbitro esperou e tal, não deu, choveu em Santos. Aí, como está no regulamento, você tem que retomar o jogo hoje às 15 horas. Agora há pouco, eu estou gravando o vídeo quinta-feira, agora é quase 5h50, quase 6 horas da tarde. E o que aconteceu hoje? Chovendo de novo. Chovendo, e aí ficou aquele jogo de balãozinho, tira a bola da água, balãozinho e tal. 15 Piracicaba saiu um pouquinho melhor e tal, mas 0-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, as mesmas dificuldades. É verdade que o Tom, o goleiro da Portuguesa Santista, fez algumas boas defesas e tal, mas aos 27 minutos, o Rodolfo tirou a marcação, bateu, fez 1-0 para o 15. 558 pagantes. Quem não conseguiu assistir o jogo ontem foi hoje. Pode ser que teria mais público ontem, a turma não conseguiu voltar, mas 558, o 15 fez 1-0. Bom, com o resultado, o 15 segue na liderança isolado com 13 pontos, e a Portuguesa Santista deu uma desabada, está na grande turma com 4 pontos, mas pelos critérios ela é 14ª, está fora da zona do rebaixamento. Mas verdade seja dita, a turma que tem 4 pontos, o Taubaté tem 6 e é o 8º colocado. Então a coisa está muito embolada ainda. O vice-líder continua na cola do 15 Piracicaba, é o Oeste de Barueri. Rapaz, 4ª vitória seguida do Oeste, que começou perdendo em casa para o próprio 15 na primeira rodada, e depois festival de vitórias. E a vitória ontem, eu acompanhei esse jogo inteirinho na Javari, venceu o Juventus de virada por 3-2, cara. Foi um jogão, né? O Juventus abre 1-0, um golaço do Rafael Costa, que fez o seu 4º gol, é um dos artilheiros, cobrando falta aos 10 do primeiro tempo. E depois o Anderson Magrão num bate-rebate ali. O Anderson Magrão, artilheiro, foi lá, fez 2-0, com apenas 292 pagantes na Javari. Jogo à tarde é terrível, né? Bom, pois bem, 2-0, o primeiro tempo terminou. Meu amigo Sérgio Soares provavelmente falou: pô, hoje o negócio vai ser bom, hein? Não foi.
Não foi. Chegou o segundo tempo, só deu Oeste. Só deu Oeste. O Paulinho descontou com um golaço. E aí o artilheiro Henry entrou em ação, né? Ele acabou empatando aos 12, empatou, daí, fez 2-1. Depois o Henry fez 2-2 e no finalzinho, na última bola do jogo, aos 42, bola na área, cruzamento, o Henry, centroavante, artilheiro, sozinho dentro da área, cabeceou, matou o goleiro e virou o placar para 3-2. Espetacular. Epa, esse gato aqui que não para. Espetacular o resultado, espetacular. 3-2, uma virada fantástica. O Juventus parece que não está com um time tão bom assim e parece em queda livre. Meu amigo Sérgio Soares vai ter que rebolar, cara, porque o time, gostei no primeiro tempo e foi facilmente envolvido no segundo. O resultado, o Oeste 12 pontos, um a menos que o 15, segundo colocado isolado também. E o Juventus deu aquela desabada, a turma com 4 pontos, ele é o 11º com os critérios de desempate, ele é o 11º com 4, mas lembrando que o Votuporanguense e o Linense, que está na zona do rebaixamento, também tem 4. Então o Juventus vai ter que gramar, hein? Vai ter que gramar. Bom, a Ferroviária subiu 3 posições e agora é a terceira colocada com 9. 3 atrás do Oeste, 4 atrás do 15 Piracicaba. A Ferroviária jogando em casa num belo jogo, ganhou do Taubaté por 3-2. O Taubaté tinha entrado no G8 na rodada passada e mesmo perdendo não saiu do G8, está na 8ª colocação. Jogo muito bom, 764 pessoas. Veja que é difícil você ter um jogo para mais de 1.000 pessoas. É difícil. Cada vez menos o público tem comparecido aos estádios. Isso eu lamento. Mas enfim, primeiro tempo muito equilibrado, muita marcação. A Ferroviária tentou sair um pouco mais do jogo, mas o Taubaté controlou bem, jogava nos contra-ataques, mas o jogo muito truncado. E aí os 5 gols saíram no segundo tempo, né? Ronaldo Alves, artilheiro, fez 1-0 aos 20 minutos, mas aí depois numa bola alçada aos 24, o Medina, zagueirão da Ferroviária, foi tentar cortar, marcou contra, 1-0 Ferroviária, 24, 1-1. Aí aos 34, jogada na área a bola, o Ian Lucas de cabeça fez 2-1. E no minuto seguinte, o Quirino recebeu uma bola, fez jogada individual, 3-1, praticamente matou o jogo. Ainda o Thiaguinho, aos 39, fez 3-2. E aí aquela coisa do Taubaté se lançou com tudo, a Ferroviária marcava, tinha espaço no contra-ataque, ficou aquele jogo maluco, mas a Ferroviária segurou a vitória por 3-2. Ferroviária nova terceira colocada com 9 pontos, né? E o Taubaté, que era 7º na rodada passada, caiu uma posição, agora é o 8º com 6, então continua no G8 apesar da derrota. Quem é 4º colocado com os mesmos 9 pontos da Ferroviária é o Capivariano. O Capivariano que tinha dado uma surra na Ferroviária na rodada passada, né? Ganhou bem. Nessa rodada ele foi jogar com o Rio Claro, o rei do empate. Jogo fraco, poucas situações, mas os dois times seguem invictos, né? 163 pagantes apenas. 163 pagantes apenas. E aquele jogo do Rio Claro de empate, o Capivariano também, mas para o Capivariano, rapaz, o Bruno Silva foi expulso aos 39 minutos do primeiro tempo. Então, no segundo tempo todinho, o Rio Claro jogou com um homem a mais, o que mostra a fragilidade do seu setor ofensivo e do seu setor de criatividade, meio campo e ataque. 0-0 bom para o Capivariano. O Capivariano era terceiro, agora é 4º, com os mesmos 9 pontos da Ferroviária, que é 4º, dentro do G8. E o Rio Claro é o 10º, 5 jogos, 5 empates, invencibilidade, mas não ganha de ninguém, mas também não perde de ninguém. Mas está perto da zona do rebaixamento com desvantagem de não ter vitória. Enfim, veremos a sequência da competição. Também com 9 pontos aparece o Primavera, nos critérios Ferroviária 3º, Capivariano 4º e o Primavera 5º. O Primavera que fez um jogo de recuperação com o Grêmio Prudente, que estava na zona do rebaixamento, somou um pontinho dentro de casa, a torcida tá vaiando, pegando no pé do Sérgio Guedes, né? Pegando no pé. Mas enfim, o Primavera jogando fora de casa, num primeiro tempo que teve o zagueiro Jussani do Grêmio Prudente metendo bola no travessão, aquela coisa toda e tal, mas com aquele ditado que a gente quase ninguém sabe, quem não faz toma, o Enan Faria num chute forte, acabou fazendo 1-0 aos 39 minutos do primeiro tempo e o Primavera deixou ainda mais tensa a situação do Grêmio Prudente. Apesar da pressão da torcida e tal, 1.277, aí eu falei que não tinha ninguém com 1.000, mais de 1.277,
Pagantes lá em Presidente Prudente. O Jonathan, num lindo chute de fora da área, empatou aos 16 e o Douglas Santos, numa tabela com o próprio Jonathan, que tinha feito o gol do primeiro gol, acabou fazendo 2-1. O Grêmio Prudente caminhava para uma vitória, a primeira vitória, não, a primeira não, ele ganhou a segunda vitória na competição, mas uma bola que foi metida na área, o Renatinho de cabeça aos 47 minutos do segundo tempo, acabou empatando. Um pouquinho antes o Joelson tinha metido uma bola na trave, quase empatou o Primavera, mas aí o Renatinho de cabeça aos 47 do segundo tempo empatou. Resultado que para o Primavera foi bom, ele caiu uma posição, era o quarto, agora é o quinto, mas tem os mesmos 9 pontos do terceiro que a Ferroviária, tá tudo maravilha, tudo dentro do G8 o tempo todo, né? E para o Grêmio Prudente, ele saiu da zona do rebaixamento, subiu 3 posições com esse pontinho. Ele está na turma dos 4 pontos, 12º, mas todo mundo esperava mais, eu inclusive do Grêmio Prudente. Veremos a sequência da competição, né? Aí dentro do G8 aparece o São José, que foi a 8 pontos, chegou na 6ª colocação, ele era o 8º, subiu 2 posições com uma vitória expressiva dentro de casa. Finalmente, a torcida também estava pegando no pé. O melhor presença de público, quase 2.000 pessoas, 1.964 pagantes. A torcida do São José é espetacular, é apaixonada, né? Meteu 3-0 no Linense e colocou o Linense na zona do rebaixamento. É verdade que o jogo muito equilibrado, um jogo bem disputado, e aí o Pablo Gabriel cobrando falta, faz 1-0 no primeiro tempo para o São José. Veio o segundo tempo, jogo equilibrado, 1-0 para o São José, 2 bons times. O Lucas Rian foi expulso, o volante do Linense, aos 19 do segundo tempo. Aí com 1 a mais, o São José tecnicamente bom, foi para cima. O Rodrigo Varanda fazendo gol pra caramba lá, né? Acho que é o terceiro gol, se não me engano, na competição. Fez 2-0. E o Jefferson Lima, já na reta final do jogo, fez 3-0. Vitória contundente. 1.964 pessoas. A turma festejou. São José subiu 2 posições, tem 8. Está dentro do G8, que é o primeiro momento, é esse que é o importante. E colocou o Linense com 4 pontos na última colocação, hein? Quem diria o Linense na zona do rebaixamento? Bom, com os mesmos 8 pontos do São José aparece o Ituano, que continua no G8, verdade seja dita, o Ituano, mas ele caiu 2 posições. Caiu 2 posições o Ituano, que foi jogar em Sorocaba com o São Bento, jogo de vizinhos, para quem não conhece, Itu é aqui, Sorocaba é aqui, quase numa linha reta, um do lado, outro do outro, ali pela Castelo, e 0-0, né? 0-0 que foi bom para o São Bento, mesmo jogando em casa. 1.361 pagantes, a segunda melhor presença de público, né? Acima dos 1.000 só em Presidente Prudente, só em São José dos Campos e só em Sorocaba. Por que foi bom para o São Bento? O São Bento jogou em casa. Porque com 33 minutos do primeiro tempo, o Anderson Kuzel foi expulso, o volante do São Bento. E aí, mesmo jogando uns 20 minutos do primeiro tempo, com os acréscimos, e mais todo o segundo tempo, com 1 a mais, tendo posse de bola, criando mais, a pressão do Ituano não resultou em gol e acabou 0-0 o jogo. Bom, para o Ituano, somou um pontinho fora de casa, né? 7º colocado, 8 pontos, caiu 2 posições, mas está no G8. Essa é a situação. E o São Bento perdeu a oportunidade de dentro de casa voltar para o G8. Continua fora na 9ª colocação com 5 pontos. O torcedor tá bravo, hein? Com o Roberto Fonseca, com o time, com a SAF que vai entrar, enfim. O pessoal tá super bravo lá. E aí, finalizando, com 6 pontos, o Taubaté, né? Eu falei para vocês que perdeu para a Ferroviária por 3-2, mas o Taubaté com 6 pontos está lá. Então, o Taubaté com 6 é o 8º, o São Bento, que empatou, é o 9º com 5 pontos, junto com o Rio Claro, que empatou mais um, empatou a 5 com 5 pontos. O Juventus, que perdeu na Javari, é o 11º com 4. O Grêmio Prudente, que empatou em casa, é o 12º com 4. E aí nós vamos para o Santo André. Santo André tinha vencido na rodada passada, saído da zona do rebaixamento, agora vai jogar em casa e tal. 1 minuto de jogo, o Nelsinho faz 1-0 para o Santo André. Time do Gilson Kleina ficou mascarado diante da lanterninha votuporanguense. E não é que ganhou a primeira e ganhou do Santo André lá em Santo André e de virada. Vinícius Bala empatou aos 11, tomou um gol a 1 minuto, mas os 11 já empatou. Ainda no primeiro tempo, o Borek de cabeça virou o placar. E aí, numa bomba de fora da área, o Derek no segundo tempo fez 3-1. O Santo André ficou perdidinho. 488 pagantes apenas em Santo André. E o torcedor ficou bravo com o Santo André. Santo André é o 13º colocado com 4 pontos. A turma dos 4, mas está fora da zona do rebaixamento.
E o Votuporanguense, apesar da vitória, ele era a lanterna, ele tem 4, mas está na turma da zona do rebaixamento. Ele tem 4, está na 15º, o Linense entrou 16º. Né? Então você tem São Bento e Rio Claro, 9º e 10º com 5. Do 11º ao 16º, todos com 4, mas fora da zona do rebaixamento. Juventus 4, Grêmio Prudente 4, Santo André 4, Portuguesa Santista 4. Dentro da zona do rebaixamento, Votuporanguense 4, Linense 4. Certo? Os artilheiros, Neto Berola do Ituano, Rafael Costa do Juventus, Henri do Oeste, todos com 4 gols. E vou finalizar o vídeo, claro, falando da última rodada que já começa sábado. Estou gravando o vídeo quinta-feira, dia 30. Sábado, dia 1º de fevereiro, já vamos mudar o mês. No sábado, 3 da tarde, Primavera e Rio Claro. Primavera defendendo sua presença no G8. O Rio Claro que só empata com todo mundo querendo vencer a primeira. 15 horas também, o Juventus volta a jogar na Javari com a Ferroviária. Juventus fora do G8 e precisando pontos para se afastar do Z4, do Z2, né, da zona do rebaixamento, e a Ferroviária defendendo sua presença no G8. 16 horas do sábado, Ituano e São José, em Itu. Né? O Ituano e São José já figuraram dentro do Paulistão, vamos lembrar, né? E os dois estão dentro do G8. Olha que jogão Ituano e São José. E fechamos o sábado às 18 horas com o Votuporanguense, querendo sair da zona do rebaixamento depois de ter vencido a primeira fora de casa, contra o Capivariano, que defende invencibilidade e presença no G8. Aí no domingo, 10 horas da manhã, nós temos em Lins, o Linense, na zona do rebaixamento e a última colocação, enfrentando a Portuguesa Santista. O Linense pode sair, se vencer e jogar a Portuguesa Santista para lá, hein? Jogo do desespero, 10 da manhã no domingo, em Lins. 10 da manhã em Barueri, o Oeste, vice-líder, de olho na liderança, pegando o Grêmio Prudente, que está naquela situação, né? De meio de tabela e tal. Vai recuperar ou não? Belo jogo também às 10 da manhã. No domingo, 3 da tarde, o Taubaté joga com o São Bento. Olha que curiosidade. O 8º contra o 9º. O 8º, o Taubaté, tem 6 pontos. O 9º, o São Bento, tem 5. Se o Taubaté ganhar, mantém sua presença no G8. Se o São Bento ganhar, ele tira o Taubaté e entra no lugar do Taubaté no G8. Que jogão, 15 horas em Taubaté. E às 18 horas do domingo, o líder entra em campo para defender a liderança diante do Santo André, que o Santo André está fora ali da zona do... Está naquela turma, né, com os 4 pontos. Então o líder pega um time de meio de tabela. E aí, claro, eu venho na próxima segunda-feira, dia 3, com todos esses detalhes da 6ª rodada do meu campeonato predileto, a Série A2 do Campeonato Paulista. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!